Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Vamos dividir esta leitura em 3 partes, ou mais 3 momentos. Uma primeira, aqui uma segunda parte e, no final, uma terceira parte. As duas partes 1 e 3, elementos que se relacionam. Temos aqui os soberbos e malfeitores, e aqui vós que temeis o meu nome. Portanto, pessoas, soberbos e malfeitores, e vós que temeis o meu nome. Depois temos a fornalha. O dia do Senhor será ardente como uma fornalha, será sentido como uma fornalha, quando nascerá um sol de justiça. Eles serão como palha, lembrando o Salmo número 1, e para outros não. Outros serão raios de salvação. Uns sentirão o sol como a palha, sente calor, queima e arde. Outros não. Sentirão os raios do dia do Senhor como raios de salvação. Portanto, e o antagonismo entre a parte 1 e a parte 3 é introduzida por este mestre. Portanto, marcá-lo bem, na primeira parte, as coisas que no terceiro momento terão correspondência: fornalha, sol, palha, raio de salvação, soberbos e malfeitores, vós que temeis o meu nome. Mas, e aqui salientar bem este mas, a parte do meio é como que uma sentença, e lê-la como tal, de uma forma muito solene, muito pausada, como se fosse o juiz a dar a sua sentença. E temos aqui a repetição do dia, o dia que há de vir. Temos aqui estes processos de inclusão, de estrutura de frase, de passagem, mais propriamente só de frase. O dia que há de vir os abrasará, diz o Senhor do Universo. Como fosse o juiz a ditar a sua sentença, uma sentença que não tenha apelo, diz o Senhor do Universo. E não lhes deixará nem raiz. Portanto, a sentença para aqueles que são soberbos e malfeitores. Depois, dar uma boa pausa, mas há um mas, para vós que temeis o meu nome, etc. Temos aqui um texto muito bem conhecido de São Paulo, em 2 partes. Na primeira parte, Paulo faz alusão ao seu ao ele dar-se como modelo a imitar. Primeiro fiz, dei o exemplo, e por isso agora dou uma ordem, que é a segunda parte da leitura. Primeiro um exemplo, eu fiz, portanto agora fazei. Paulo dá o exemplo e depois dá a ordem à comunidade. Portanto, a primeira parte está delimitada pelo verbo imitar. Vós sabeis como deveis imitar-nos. Portanto, nesta primeira parte da leitura, salientar bem o verbo imitar. E aqui também. Mas quisemos ser para vós exemplo a imitar. Depois vem a ordem que Paulo dá. Quando ainda estava convosco,
Já vos dávamos esta ordem, 2 pontos, ler isto com solenidade. É a ordem que Paulo deu. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Portanto, lapidar, uma forma lapidar de ler. Muito pausadamente, de uma forma muito ritmada. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Portanto, a própria frase tem um ritmo próprio. Portanto, esse ritmo e fazê-lo bem ressurgir. Assim como nesta última frase, nesta parte final da leitura, que trabalhem tranquilamente para ganhar o pão que comem. Portanto, aqui também, quase como um da ordem dada no início da parte da leitura. Portanto, exemplo de Paulo, ordem de Paulo, e ler as 2 partes de maneira diferente. Um testemunho, aqui como uma ordem. Salientar bem esta frase: não comemos de graça o pão de ninguém. Faz recordar a grande frase, o grande quadro do António Aleixo, célebre, que diz: quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem não ganha o pão que come, come sempre o pão de alguém. Portanto, António Aleixo poderia ter-se inspirado nesta passagem da Epístola aos Tessalonicenses, da segunda Epístola aos Tessalonicenses.